Desde o lançamento do Quest 3, eu tenho sido bombardeado de conteúdo desse óculos aqui. Sejam em vídeos de review como esse, tá? Falando de todas as especificações, como é que foi a minha experiência e tudo mais, como também um conteúdo imenso de vídeos curtos com vídeos em primeira pessoa. Por quê? Vocês já podem ver que na parte da frente aqui tem as câmeras e ele consegue entregar uma qualidade muito legal. Ou pelo menos é isso que a gente vai checar aqui, né? Porque eu tenho a obrigação de comprar esse tipo de coisa pra trazer aqui pro canal e dizer pra vocês se vale a pena ou se não vale. Já vou começar falando que a experiência de unboxing é bem direto ao ponto. Você já abre, vê os óculos e os controles e já era. Ele também vai vir com um cabo que é extenso, mas poderia ter ali 1,5 m ou 2 metros a mais ou de largura total, porque eu acho que deve ter 1 metro só, enfim, é muito curto. E aqui no decorrer do vídeo eu vou explicar pra você o porquê disso já já. Em termos de material de construção, todo ele aqui, cara, pelo que eu pude perceber, é em plástico. Não tem nada assim em metal ou que passe ali a impressão de dar um pouco mais de resistência e de acrescentar peso. Ele é bem mais leve, isso aqui a gente tem que deixar claro, porque tem um impacto no conforto que você vai ter também, mas a consequência disso é que ele também traz um lado um pouco mais frágil, não só para o óculos, como também para os controles. Eu acho bem difícil que ele suporte uma queda aí de uma altura um pouco grande. Então fica aqui a dica para você já tomar muito cuidado nesse ponto, que, cara, se você deixar cair, é muito dinheiro jogado no lixo. No que diz respeito a processamento, o Quest 3 vai contar com um processador XR2, e apesar de ser bem discreto, você pode ver que essa parte da frente aqui, na verdade, é um escudo, e que no entorno dela, essa linha, na verdade, vai ser uma passagem de ar, justamente para poder resfriar um pouco o processador, que tá bem aqui no meio, logo no logo da Meta aqui em cima. Toda essa parte de ventilação foi um pouco surpresa para mim, na verdade. Eu fui no site da Meta para ver o que eles tinham lá, ver uma vista explodida para ver como é que era o interior aqui dentro. E eles simplesmente colocaram um fan aqui que você não percebe o uso, tá? Se não tivesse visto a foto, eu acho que eu nunca teria adivinhado que ia ter uma ventilação aqui. Bem legal que eles puseram isso. Mesmo que não tenha surtido muito efeito, já que quando você manuseia o óculos, você consegue sentir que nessa parte aqui, justamente, é claro, né, onde está o processador, ele acaba tendo um aquecimento que sim, é normal, né, porque todo o processador vai esquentar, mas eu não senti nenhum tipo de desconforto aqui na parte de dentro. Só fui perceber mesmo manuseando e ajeitando ele aqui pela parte de fora. Então é possível que em outros conteúdos o pessoal alerte você quanto a esse aquecimento, mas aqui na minha experiência não teve nenhum impacto no meu uso, só mesmo aqui no manuseio. Continuando aqui o tour no design, na parte de baixo do óculos você vai ter um botão para ajuste e separação das lentes, que aliás cada uma vai contar com 2064 por 2208 pixels de resolução por olho, o que trabalhando em conjunto consegue te entregar uma resolução de até 4K. E apesar do óculos não ter o eye tracking, ou seja, para onde você tá olhando ele vai conseguir fazer um rastreio para poder melhorar a renderização ali do que ele tá te mostrando. Isso é um ponto também bem interessante, porque assim, não rola, mas a sua experiência não é necessariamente 100% prejudicada por causa disso. Boa parte disso se deve ao fato da taxa de atualização ficar em 120 Hz, o que traz um conforto muito grande durante o uso. Para quem não sabe, em óculos e modelos um pouco mais antigos, onde a taxa de atualização do que você tá vendo era mais baixo, ou seja, o número de quadros por segundo ali que você tava durante o movimento, vendo pela lente, ele te dava uma sensação de enjoo muito grande. Geralmente eram os óculos ali que ficavam entre 50 e 60 Hz. Eu acho que 60 Hz era mais o standard. E aí, por ter essa taxa baixa, ele dava essa sensação de enjoo muito mais grande e as pessoas não conseguiam usar com conforto durante muito tempo. E para finalizar aqui a parte do design, antes da gente comentar um pouco mais sobre o uso, ele tem um botão na parte de baixo, cara, que é para você ajustar o volume. E a gente precisa falar do áudio desse óculos, porque ele traz, na verdade, uma experiência de imersão muito, mas muito interessante. Eu queria dizer que eu acho incrível, eu bato muita palma, porque com esses alto-falantes aqui externos, cara, que eles vão estar a uma certa distância aí da sua orelha, ainda assim eles conseguem entregar uma sensação de imersão muito, mas muito legal. Nesse quesito, eu bato palma aqui pra Meta, porque eles mandaram muito, mas muito bem. Pode confiar nesse ponto aqui. A gente já vai abordar com mais detalhes, mas já confia que tá tudo certo. Ainda na parte externa, você vai ter um botão para ligar e desligar e também colocar e tirar do modo de standby, além de você também contar com um conector de 3 pontos na parte de baixo, para caso você queira comprar o stand da Meta, aí você vai conseguir deixar ali o óculos carregando junto com os controles. Esse carregamento vai ser feito sem fio, né? Só pelo contato ali desses 3 pontinhos. Existe uma primeira coisa que todo mundo que compra um Meta Quest 3 tem que fazer, que é assim que você tirar o óculos da caixa, você tem que se livrar do suporte de cabeça flexível que já vem junto com ele. Cara, aquilo ali é horrível. E assim, você tem algumas opções no mercado e acho que eu vou indicar pra vocês, cara, estão bem aqui, porque o pessoal da Zyber mandou pra eu testar e eu tenho aqui tanto um suporte de cabeça que ele não tem uma bateria externa, então ele é
extremamente leve e a parte mais importante é esse ajuste aqui, ó, pra frente e pra trás. Esse é o movimento que você obviamente mais vai fazer, porque o que você vai viver fazendo isso daqui é colocando e tirando o óculos da sua cabeça. Então nada melhor do que você ter justamente esse mesmo ajuste aqui que vai ser muito mais rápido e confortável. Além disso, você também consegue subir as hastes aqui do óculos e descer para caso você não precise, né? Se for uma interação um pouco mais rápida, você vai poder simplesmente chegar o óculos para cima, ter a interação que você quer e aí você vai voltar ele para a posição de origem ali de maneira super confortável também. O lado bom desses suportes aqui é que eles são muito mais acessíveis do que os suportes que a própria Meta propõe. A gente já vai falar disso aí um pouco mais no vídeo, porque além do suporte, esse modelo aqui ele tá saindo por mais ou menos uns $20, tá? Mas além desse daqui sem bateria, vocês também vão contar com o que eu já estou usando no óculos, vocês já viram aqui, que também vai ser um suporte da Zyber, mas vai contar com uma bateria que vai estender o seu tempo de uso por até 3 ou 4 horas, além, é claro, do tempo de bateria do próprio óculos. Cara, isso daqui eu acho que é uma das compras mais importantes que você vai fazer. É claro que vai demandar um investimento um pouquinho maior. Esse modelo vai estar saindo por entre $50 e $60 no próprio site da Zyber, que eu vou deixar para vocês bem aqui embaixo. Mas só o fato de você ter o fio que tá aqui preso direto no suporte e você não ter mais nada preso, você vai poder usar o óculos para jogar por algumas horas sem nenhum problema, até porque você ficar horas demais não faz nem bem para a saúde, mas já vai sustentar aqui, cara, pelo menos umas 5, 6 horas de uso direto, o que entre nós já é mais do que o suficiente. Pelo tempo que eu tô testando aqui, gente, eu acho que são compras também que você tem que fazer junto com o óculos, seja com a bateria externa ou sem a bateria, porque além do conforto, como eu falei, você vai ter esse tempo de uso que vai estar aí um pouco mais extenso. Eu tenho testado aqui no último mês e meio e pra mim é só ponto positivo. Eu posso deixar essa recomendação pra vocês e a Zyber entrega no mundo inteiro. E que, caso você queira, né, comprar nos Estados Unidos via Red Delaware, também é super, tipo assim, é super acessível. Pra quem não conhece também, é só você ir lá e criar sua conta, que é de graça aqui no primeiro link da descrição. É uma redirecionadora, então vocês vão ter um endereço lá nos Estados Unidos e vocês podem mandar todas as encomendas pro Brasil. Enfim, a Zyber até agora foi a melhor marca que eu testei de acessório. O que é, de certa forma, uma grande surpresa, né? Porque a Meta, eles conseguiram colocar um suporte que, na real, o grande defeito é ele ser flexível demais. E aí, lembra que eu falei com vocês do eye tracking? Justamente, quando você não tem o eye tracking, você tem que posicionar o óculos de uma maneira bem fixa, vamos falar assim, porque se você sair um pouquinho da linha, você perde um pouco do foco do que você tá vendo. E aí, com um suporte muito flexível, ele acaba meio que saindo daquela direção ali o tempo todo e você fica, cara, mais da metade do tempo do uso só ajeitando ele no seu rosto. E já que a gente entrou nessa parte de ajuste, eles também pensaram numa coisa bem legal que é pra quem usa óculos. Eu sou uma dessas pessoas, tá? Quase nunca tô de óculos aqui, mas eu uso com frequência. E nas laterais desse modelo aqui, eles colocaram simplesmente um sistema de ajuste que vai pra frente e pra trás, permitindo que pessoas que usem óculos possam colocar ali o óculos de VR sem ter nenhum tipo de incômodo, sem precisar de lente extra. Ouviu, dona Apple, que tá cobrando $3 mil no VR e ainda tá pedindo pra galera pagar mais pra ter lente pra usar. Tipo, é o cúmulo do absurdo, né? Simplesmente com suporte ajustável pra frente e pra trás, eles conseguem corrigir esse problema e você não tem mais nada pra fazer. Usou o óculos, pode ficar despreocupado. Pelo menos aqui na minha experiência não teve nenhum impacto negativo. E o último detalhe importante aqui sobre essa questão do conforto é essa espuma bem aqui. Olha só, isso daqui em torno. Você pode até achar que isso daqui não tem importância, mas é até você ver que essa parada que eles colocam aqui, ó, que já vem de base, né, com o óculos, a espuma do óculos, ela vai acabar deixando uma marca aqui na sua face, meu amigo. Esse seu rostinho angelical vai ficar marcado pelo óculos e é bem esquisito. Vou falar assim que é mais feio que você pegar o bronzeamento com óculos escuro, tá ligado? É bem estranho mesmo. Isso daqui custa bem baratinho, então se você até mesmo antes do seu óculos chegar, já encomendar essa borrachinha aqui do AliExpress, sua experiência vai ficar ainda melhor. Pode confiar também. Tudo que eu tô falando aqui vocês podem confiar. O pai é brabo demais. E a primeira coisa que você vai ver assim que você vestir o óculos é um menu suspenso numa realidade mista. Falei muito bonito, né? Mas calma que eu vou te explicar. As câmeras frontais, junto com o Scan LiDAR, que tá bem no meio, eles vão fazer um trabalho em conjunto para poder reconhecer todo o ambiente que você tá de uma maneira super precisa. E além disso, é claro, né? Já que você tem câmeras, eles vão te entregar uma visão total desse ambiente com esse menu suspenso que você pode interagir, seja com os controles, seja com as mãos. E uma coisa que eu já posso adiantar aqui para vocês é que o óculos ele conta com alguns sensores em infravermelho na parte de baixo da frente. Esses sensores eles vão servir para te ajudar com o reconhecimento não só das mãos, né, mas sim também dos controles. Não é porque você está com o controle que ele vai reconhecer do nada. Ele usa também essa parte de infravermelho para poder entregar uma melhor experiência para você. Só que o que acontece é que quando você tá com pouca luminosidade, isso daí vai ter um impacto bem negativo, porque
em ambientes escuros, completamente escuros, nem o controle ele consegue saber onde é que tá. Então, tipo, ok, você vai continuar podendo usar o seu óculos, mas ele vai meio que definir uma posição ali X ou Y pro seu controle, e se você sair daquela linha ali, você não consegue controlar muito bem. Eu fiz esse teste aqui, por exemplo, assistindo séries de noite, né? Já digo logo que eu não faço isso porque eu sou dodóia, porque eu realmente precisava dizer pra você se vale a pena ou se não vale nesse sentido. Então assim, você deitou na cama, colocou o óculos, vai assistir uma série, o controle você tem que deixar ele numa posição ali bem tranquila pra você usar. Aí a sua experiência vai ser mais ou menos fluida. Com a mão em ambiente escuro, nem adianta, ele nem vai reconhecer. Então, tipo assim, guarda na sua cabeça, quanto mais claro for o ambiente, melhor vai ser a sua experiência, principalmente se você prefere usar a sua mão como controle. Existe um outro ponto que é bem importante, que engana muita gente. Tipo assim, engana talvez seja uma palavra um pouco forte, mas o que que rola? Lá no início do vídeo eu falei pra vocês que quando vocês veem os vídeos em primeira pessoa que são gravados direto no Quest 3, esses vídeos parecem ter uma resolução incrível. E não é tudo isso daí. Não é tudo, é bacana, mas não é aquilo tudo. Por quê? Provavelmente deve ter sido alguma escolha de marketing do pessoal da Meta. Toda vez que você for gravar vídeos usando óculos, eles entregarem uma resolução melhor do que a interna ali do modelo. Eu acredito, cara, se eu pudesse chutar aqui, porque eu tô tirando a informação, vocês sabem da onde, né? Do meu rabo aqui. Mas o tempo de uso de bateria do óculos, ele vai ser diferente se você tá em realidade mista, ou seja, se você tá transmitindo o que a câmera tá captando pra dentro do óculos, pra se você preferir usar em imersão. E aí você consegue raciocinar um pouquinho a mais, porque se você ao mesmo tempo mostrar essa qualidade pra galera nos vídeos em primeira pessoa, eles vão falar, pô, cara, o óculos parece ser uma bosta. E não é uma bosta, é bem legal. Só que não é aquilo tudo. A imagem, na verdade, ela fica um pouco mais, dá a sensação de um pouco menos, na verdade, né? De resolução, rola um chuvisquinho. E a coisa que incomoda mesmo não é nem essa baixa resolução, é o nível de distorção que você tem na lente, principalmente quando você passa a mão na frente do óculos. Você consegue ver a distorção que vai ali realmente na mão. Aquilo ali me perturba um pouco mais. Você vai encontrar também um pouco dessa distorção de lente nas bordas, mas só em momentos bem específicos mesmo, que não dá pra você dizer que incomoda muito. Mas quando você passa a mão na frente do óculos, aí realmente é um pouquinho chato. Tem quem não ligue, eu ligo, mas assim, esse vídeo, né, é mais sobre a minha experiência de qualquer forma. E uma notícia boa é que isso consegue ser mudado ou melhorado com atualizações de software no futuro, que conseguem, né, se o meu chute aqui estiver correto, fazer um melhor uso da bateria, conseguindo entregar uma melhor imagem pra você. Ainda assim, tem uma galera que insiste que você consegue usar o celular, que você consegue olhar muito bem relógios, principalmente com visor digital, né, como os smartwatches, quase não saiu, você viu, né? Mas aí, essa galera que fala pra você que você vai conseguir responder mensagem e tal, já adianto aqui, tá? Você tem que fazer um esforço muito grande pra conseguir, mesmo em ambientes muito claros. O que você vai conseguir, eu posso garantir isso daqui, é a interação com outras pessoas, mesmo que elas te olhando sejam um pouco dodói da tua parte, né? Eles estão te olhando com óculos ali igual um ciclope. Você tá conseguindo ver elas, mas elas não estão olhando no teu olho. É uma parada meio esquisita, mas sim, dá e é de boa. Você também vai conseguir ter uma dimensão espacial excelente, tá? Você não vai correr o risco de tropeçar, a distância parece que tá mal calculada. Não vai. Nisso daí, ele é sensacional. Se você tiver que interagir com alguma coisa, pegar alguma coisa em cima da mesa, arrumar determinado espaço, tirar alguma coisa da frente do óculos, você vai conseguir fazer isso aí de boaça. E como eu falei pra vocês, quanto mais iluminado é o ambiente, não só a sua experiência de interação é melhor, como também a sua experiência de uso de uma maneira global e conforto vai ser bem melhor. Pense muito bem nisso. Até porque não faz o menor sentido você ficar usando o negócio no escuro, né? Enfim, tem uma galera maluca, vale a pena falar aqui. A interação com o menu suspenso, ela é bem fluida, tá? O meu conselho pra você é que você use os controles, porque você, sei lá, eu acho que dá um pouco mais de precisão e no fundo, no meu uso deu um pouco mais de conforto. Apesar de, se você não quiser e ter que se preocupar com o controle, vai usar a mão, pode ser que uma vez ou outra ele dê uma travadinha, mas nada muito grave. Eu só tenho a impressão de que demora mais o uso com a mão, é um pouco mais exaustivo do que os controles. Ainda assim, é tudo muito fluido. O que vai travar, na verdade, é só a movimentação, porque o sistema operacional, ele vai, assim, funcionar de uma maneira sensacional. É isso. Eu acho que eu não tenho uma outra palavra pra dizer assim pra vocês, além de fluido e sensacional, porque não trava, eu não tive nenhum tipo de dificuldade de entender o que tava ali. Talvez alguns menus poderiam ser um pouco mais acessíveis, mas ainda assim a gente entra na parte de melhoria de software. De uma maneira global, qualquer pessoa, por mais leiga que ela seja, ela vai conseguir interagir com aquilo ali de primeira. É super tranquilo e a própria qualidade também do que você tá enxergando ali, apesar da tela não ser uma OLED, que eu acho que pode chegar no futuro muito em breve, e mesmo você tendo ali um display em LCD, você vai conseguir ter uma resolução bacana. Eu acho que compensou esse fato aí, mas como eu
falei, né? Nada impede a Meta de arrancar um dinheirinho da gente a mais e jogar um LED aí pra gente. E eu vou ser o primeiro a comprar. Eu tenho vergonha? Tenho, mas é verdade. O mais importante é que você vai conseguir usar ele com muito conforto para poder navegar na internet, para poder assistir vídeos no YouTube, na Netflix. Uso ali também de qualquer outro aplicativo, você não vai ter nenhum tipo de sensação de desconforto. E falando em aplicativo, a gente vai entrar numa parte bem legal aqui. Assim como quando você tira o óculos da caixa, você tem que descartar o suporte, né? A primeira dica que eu dou, quando você for ter uma primeira experiência com realidade mista, você tem que usar um joguinho, vou falar joguinho? Você tem que experimentar o First Encounters. Eu falei joguinho aqui, mas eu acho que não é bem assim. Vamos lá. O scan que tem na parte da frente, ele vai ser extremamente preciso, tá? Ele vai reconhecer ali o seu ambiente, a distância até o piso. Você também pode configurar algumas coisas aí se você sentir que ele não tá muito bem, mas vai ser bem difícil, ele vai conseguir fazer a maioria das paradas sozinho. Além disso, ele vai reconhecer as paredes do seu ambiente até o teto, principalmente para poder te entregar essa primeira experiência. O lance do joguinho é que tem muita gente que não considera, por quê? Para alguém que tá descobrindo a realidade mista, ele vai entregar uma coisa bem legal, que é você poder interagir com objetos que estão ali, né? Os alienzinhos estão invadindo aquele seu ambiente, a sua casa, eles vão entrar pela parede, pelo chão, pelo teto, enfim, você vai ter que capturar eles com uma pistola e vai levar eles para uma navezinha. Só que quando você acaba isso daí, que leva mais ou menos, eu acho que uns 3 minutinhos, e é bem legal mesmo, tá? Não é tipo assim, é um joguinho meio bosta. Não. É uma parada bem legal. O grande problema é que não tem uma continuidade. Assim que você acabou essa primeira rodada, ele vai te dar ali a opção de você recomeçar e um abraço. Eu acho que nem ranking ele fica ali. Então, pra você que tá ali pegando óculos pela primeira vez, é legal pra você principalmente ter essa adaptação. E também quando vier alguém aí de fora pra poder experimentar o seu óculos, se você quiser falar, vamos brincar aqui, aí você bota a pessoa ali pra fazer uma sessão no First Encounters e ela vai se divertir, e essa primeira experiência vai, de repente, trazer ali nessa pessoa uma vontade de ter um VR também. Além do First Encounters, a Meta também tem uma loja disponível de aplicativos, onde você vai poder baixar de um pouco de tudo. Tem desde jogos até aplicativos de produtividade. Inclusive um jogo gratuito que é bem legal, eu vou deixar claro aqui também pra vocês, até porque o próprio desenvolvedor fala pra gente também, é um jogo de bilhar, vou deixar o nome bem aí na tela. O que rola é que ele ainda tá em desenvolvimento, mas você já consegue ter, eu achei assim, impressionante pra um jogo que tá em desenvolvimento, que você consegue até mesmo pegar as bolas ali da mesa e tacar na parede. É isso aí, às vezes a vida é assim, sem explicação, mas você consegue ter um nível de interação bem legal e ainda está desenvolvendo. O negócio é louco mesmo. Claro que você também vai conseguir interagir online com outras pessoas dentro desses jogos e dentro também de vários outros aplicativos, mas a minha principal indicação para você que vai ali na loja da Meta não é nem para jogo. Esse é de graça, o First Encounter já vem instalado, mas eu fico relutante de comprar direto na Meta, porque um outro nível de experiência é o Steam Link, e cara, quando tu tem uma placa de vídeo braba, o negócio fica bem esquisito. No meu caso aqui, eu tenho aquele PC que vocês estão vendo bem ali atrás, que tem uma 4090. Desculpa, beberes, a minha vida é essa aí. Essa elite aí, pô. E aí você abre a Steam aqui no seu computador, você instala o Steam Link no óculos, ele vai reconhecer via o seu Wi-Fi, que seu Steam tá aberto, e você se conecta com o PC. A partir desse momento, alguns jogos que, óbvio, né, tem compatibilidade com o VR e você tem no seu computador, eles vão rodar com a capacidade gráfica da sua placa e vão usar o seu Wi-Fi para transmitir no óculos praticamente sem lag. Estamos falando de Wi-Fi 6, tá? Não se iluda se você não tiver o Wi-Fi 6 ou invista em um. Porque no meu caso aqui, eu jogando sem fio lá na sala, o computador renderizando aqui me entregou, eu acho que tá no primeiro lugar das melhores experiências que eu já tive num jogo na minha vida, porque você realmente entra no Half-Life.
A sua placa de vídeo processando os gráficos e o fato dele estar instalado no seu computador ocupando bem mais espaço, e já a gente vai falar de espaço de armazenamento nas duas versões que tem desse óculos, mas o fato de estar sendo rodado tudo aqui, controlado ali, você consegue ter um nível de interação de objetos, de realidade, até, cara, quando você ali tá recarregando seus brinquedinhos, que eu não posso falar aqui o que é pro YouTube não me cancelar, mas a maneira com a qual você interage no jogo, ela foi extremamente bem feita. Parabéns, Valve, porque, como eu falei, uma das melhores experiências e das mais realistas também que eu tive na minha vida. Vai valer a pena cada centavo que você vai investir, porque o jogo em si não é barato, mas se você quiser uma experiência de outro nível, é a partir daí. Tem outros títulos também, tá? Assassin's Creed, se eu não me engano, e tem ali várias outras coisas também que você pode descobrir. E aí vai de cada um. Se você de repente quiser aproveitar que a Steam, você pode até devolver jogos que você não gostou, por que não? Agora, para quem quer usar para criatividade, aí você não necessariamente vai para Steam, né? Você pode usar a própria loja de aplicativos ali da Meta, que vai disponibilizar dois que eu vou recomendar aqui para vocês. O primeiro é o Immersed, que é de graça, tá? E você vai conseguir usar ele como um multitela para o seu computador num primeiro momento. Ele vai te colocar, por exemplo, até em ambientes virtuais tipo coworking, onde você também pode interagir com outras pessoas em outras línguas, mas o principal uso dele mesmo é você estar conectado no seu PC, que mesmo que você tenha uma tela, ele vai simplesmente transformar em 5, malandro. Imagina só, tu parado aí, trabalhando em 5 telinhas, maravilha, né? A experiência ali já é muito boa. Tem um outro também que eu vou falar aqui pra vocês, que muita gente vai indicar, que é o Virtual Desktop, é isso? É isso aí, Virtual Desktop, mas eu acho que eles vão ter algumas paradas de diferença, tipo, eu acredito que o Immersed, ele é mais focado pra quem quer um nível de produtividade altíssimo e não se incomoda muito de ter que ficar balançando a cabeça pra encontrar a tela. Isso aí é uma consequência, não tem jeito. Já o Virtual Desktop, ele vai servir pra quem tem ali uma tela, eu também nem procurei ele saber se você conseguia colocar mais uma ou não, mais 5 de jeito nenhum, com certeza, mas eu achei a experiência dele mais fluida. Eu não sei dizer exatamente o porquê, eu acho que, principalmente em níveis de ambientes virtuais, ele vai te entregar uma parada que vai te deixar mais confortável pelo fato de ser bem mais realista. E também, apesar de você ter aplicativos como a Netflix, que eu também ali usei no óculos, eu acho que fazer o streaming direto do computador, principalmente quando você já tem as séries e os filmes no PC, é muito legal no Virtual Desktop. Só por aí já vale a compra, tá? Se eu não me engano, ele custa $10. Esse foi o principal uso que eu tive aqui. Todos os outros aplicativos que eu tentei até o momento, né, se eu nem citei aqui, é porque não tiveram uma experiência tão relevante quanto esses dois especificamente. E quando eu falei pra vocês lá no início do vídeo no unboxing que o cabo ele é muito curto, é justamente aqui que a Meta pecou nesse sentido. Ou simplesmente eles querem te fazer comprar mais coisa, né? Será? Porque o que acontece? Se você não tiver um cabo para conectar o óculos no computador, quando você tem uma interação com um mouse e um teclado, eles vêm com um delay muito curto pro óculos, mas curto o suficiente para te incomodar. E aí você consegue compensar isso fazendo a conexão via cabo, que é perfeitamente possível. Mas aí você vai cair em outro problema. Eu vou tentar explicar aqui bem rapidinho para vocês, porque é meio chato, mas sei lá. O que rola é que o óculos ele demanda uma determinada carga mínima para ele continuar tendo um uso contínuo carregando a própria bateria. Ou seja, você tá usando ele ali, você tá com ele conectado no computador e teoricamente ele carregaria, mas não. Porque a demanda que ele tem não necessariamente vai ser que o seu computador consegue entregar. E olha, eu tenho um computador bem bacana aqui e ele não conseguiu. E aí, cara, você vai cair em outro problema, que é você ter que conseguir um cabo grande, né? Porque você precisa ter um conforto, já não basta você ter um cabo atravessado que você pode se enroscar a qualquer momento e causar um acidente aí. Oi! Mas aí ele tem que ser um cabo que ele vai ter a conexão USB-C e ele também vai ter uma caixinha para você carregar ele além da conexão no PC. Fica uma bagunça. Então faltou um pouco mais de cuidado nesse sentido, mas também eu sei que pelo fato do óculos demandar uma carga um pouco maior, não sei se tinha uma solução mais mágica além dessa, né? Reduzir o delay tem os seus custos e tá tudo bem com isso. E já que a gente falou aqui de bateria algumas vezes no vídeo, a diferença entre as cargas é que se você usar no modo imersivo, você vai conseguir ali entre 1h30 e 2 horas de bateria, porque ele não tá tendo que processar nada externo. Agora, se você precisar do modo de realidade mista, ou se você simplesmente preferir, a bateria, obviamente, vai embora um pouco mais rápido, entre 1 hora e 1h30. Como eu comentei pra vocês, esses tipos de suporte aqui, como o da Zyber, que é a minha recomendação, vão conseguir estender isso daí pra até umas 3, 4 horas só do suporte, e aí depois ele começa a contar as horas aqui da bateria do óculos. Então, cara, tipo, tu vai conseguir fazer a tua parada aí até 5 horas, tá?
Até porque se você conseguir usar isso aqui por mais 5 horas, vou deixar aqui o meu julgamento, tá? Meio dodói. O dodômetro, tu tá lá em cima, fica ligado. Agora vamos lá pra pergunta que fica. Qual é o armazenamento que você deveria escolher? Porque a gente tem duas opções, né? 128 ou 512. E olha só, eu vou dar o meu exemplo aqui pra vocês. Eu sou youtuber, não tenho o maior canal do mundo, mas eu tenho um volume de inscritos bem importante. Pelo menos, ó, vocês são importantes aqui. Como entusiasta, eu deveria estar interessado em trazer um modelo com mais armazenamento, porque a lógica é, vou precisar testar mais coisa pro pessoal e isso necessariamente vai ter que envolver mais memória. E eu fui lá e dei de teimoso e comprei de 128 mesmo. Sabe qual foi a diferença que isso fez? Nenhuma. Isso porque, cara, a maioria das paradas que você vai instalar aqui, a não ser que você seja um cara fissurado em jogos para se executar no próprio óculos, o que por si só eu já nem recomendo, a não ser que ele seja 100% desenvolvido pro óculos. A minha recomendação mesmo vai ser você executar no PC e aí no óculos, né? Até porque você não vai ficar usando óculos na rua. Lembra que eu falei, tá? Não seja muito dodói. Tem uma escala pra isso. Respeite seus limites, porque o julgamento das outras pessoas, ele não costuma ser tão leve quanto o meu. Só que assim, se você não for instalar toda a tua vida em jogo, e até os próprios jogos, cara, costumam ter ali, sei lá, se for muito pesado, uns 20 GB, mas grande maioria, cara, todos os meus aplicativos aqui ficaram entre 600 MB e até, sei lá, 3, 4, porque eu tenho 90 GB livre. Tem um mês e meio que eu tô usando óculos, eu estou com 90 GB livre. Se você é uma pessoa coerente, tá? Se você pensa assim, eu vou usar esse óculos onde eu tenho, né? Que é em casa mesmo. Convenhamos, tá? Sejamos honestos, eu e você, pra você usar em casa. Você vai instalar a maioria das coisas no seu computador, se você tem uma internet decente, que é praticamente o caso de muita gente hoje, infelizmente não de todo mundo, mas de muita gente, você até consegue desinstalar, instalar, baixar de novo, né, aplicativos com uma certa facilidade. Você não vai conseguir usar tudo, cara. Você não vai conseguir. A Meta colocou a versão de 128 é de 512 só pra fazer você gastar ali 100, 150 dólares a mais na de 512 por medo de 128 não dá, mas aqui no meu dia a dia foi mais do que o suficiente e honestamente com o meu uso eu acho que a maioria das pessoas já tem aí o que falta. E é isso, tá? 128 de bom tamanho. Se você quiser usar fora de casa e você quer assumir o seu rótulo aí de dodói, manda ver, contigo mesmo, mas 128 tá aí, um brinco. Inclusive, mais uma vez, tá? Se você estiver considerando comprar em dólar, pense na Res Delaware que vai ser bem mais econômico para você. E só antes da gente encerrar aqui, eu vou deixar um disclaimer muito importante, que é uma pequena opinião do porquê que esse óculos aqui, com o tanto que ele traz pra gente, porque apesar de eu conseguir trazer aqui alguns pontos negativos, não quer dizer que eu não gostei do óculos. O contrário, eu tanto tenho aqui e uso no meu dia a dia, mas eu tenho que falar tanto do positivo, do que eles estão prometendo, quanto da parte das experiências que foram menos desagradáveis. Até porque faz parte aqui do meu trabalho. Mas existe um motivo maior do que essa questão de qualidade para ele ser tão barato, porque sim, eu acho que 500 e poucos dólares nessa versão de 128 com tudo que ele traz está muito barato e eu acho que isso daí tá nos acessórios. A Meta infelizmente colocou acessórios extremamente caros. Eu acabei de falar para vocês aqui que esse suporte da Zyber de mais ou menos 20 dólares, a Meta tem o próprio suporte dela que custa praticamente 80. Vou repetir para você em voz épica, tá? Se você não entendeu. Uma diferença de 60 dólares pro mesmo resultado. Aí você me pergunta, Brian, mas e a Meta? Vai ter esse suporte aí de bateria? Vai, pô. Esse daqui por mais ou menos 50 a 60 dólares. O da Meta, mais de 100! Não satisfeitos com isso, eu fui praticamente forçado, porque eu gosto de cuidar das minhas coisas, tá? A comprar uma case na loja, porque eu fiquei realmente com medo do negócio cair e eu perder meu dinheiro. Comprei essa daqui, original. Fui trouxa? Assumo. Não tenho problema de dizer que eu paguei 80 euros nesse negócio aqui. É isso. E a proteção é praticamente igual de qualquer outra. E é claro que não satisfeitos, eles ainda colocaram um cabo USB-C, tá? Por 99 dólares. Eu acho que a gente já consegue parar por aqui, porque eu acredito que eu consegui justificar pra vocês que a Meta só tá tentando puxar dinheiro ali de outros lugares e ainda assim tornar o produto dela popular. O que, comercialmente falando, tenho que admitir que é bacana. É uma boa estratégia e torna o produto mais acessível pra vocês. Se vale a pena ou se não vale, acho que já deixei claro aqui pra vocês. Se eu ainda tenho um óculos aqui comigo, que eu acredito que ele vale sim a pena, mas ao mesmo tempo não adianta ficar hypando tanto assim o produto, porque não é isso tudo aí que vocês veem dos vídeos gravados em primeira pessoa. Eu só espero que vocês fiquem atentos com isso e que a minha recomendação aqui de compra ela seja pé no chão. Que você tenha entendido qual é a proposta, qual é a análise que eu consegui fazer aqui depois de um mês e meio de uso, que no fim das contas esse vídeo tenha sido útil pra você, né? Se você gostou desse conteúdo, cara, já vai descer um seu likezinho aqui, meu parceiro. Pô, não custa nada, né? Tá convidado também pra se inscrever aqui no canal pra
não perder nenhum vídeo. Pode deixar um comentáriozinho pra ajudar no engajamento. Se esse vídeo aqui foi maneiro, fala aí, ó, nos comentários. Caraca, meu paizão, foi maneiro. Ativa o sininho também pra não perder notificações. Tem grupo no Telegram, tá? Se você quiser interagir aí, se você quer ter atualizações, promoções, dicas de compra, novidades do canal, vai lá, se inscreve. Acho que você vai curtir fazer parte lá da minha pequena, mas muito importante comunidade. No mais, eu vou deixando aqui um grande abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Eu vou lá que está fazendo muito frio, tá vendo? Às vezes faz um calor desgraçado, aí vem o inverno, aí é um frio desgraçado também, sem falar. Que maneira linda de terminar o vídeo. Beijo no seu coração. Fui. Tô nessa. Tchau. Bye!